Conversas difíceis nós precisamos ter. A maturidade de um homem, de uma mulher, se conhece pelo número de conversas difíceis que ele tem na vida. Então, todas as vezes que você foge de uma conversa difícil, significa que você está negando um crescimento e uma possibilidade de crescimento. Quando eu e você precisamos fazer o que tem que ser feito, quando eu e você precisamos ter uma conversa que o Espírito Santo nos conduz a ter, quando nós vemos nosso irmão em pecado e resolvemos ajudá-lo, porque não fazê-lo também é cometer pecado, quando eu desejo fazer isso, o meu papel é, como a palavra diz, sendo boa, agradável e temperado com sal, eu devo ir lá e dar uma palavra de orientação e de condução para essa pessoa. Não é mais papel teu fazer um movimento caso ela diga que não quer aceitar. O seu papel é fazer o que a Bíblia manda você fazer. Num livro que é muito bom de ler, muito bom de meditar sobre ele, porque ele traz muitos ensinamentos. E a intenção nessa noite é que nós possamos refletir e entender de Deus o que ele traz para nós. Eu não vou ler um versículo específico, nós vamos meditar em alguns versículos e a partir desses versículos trazer alguns ensinamentos. E o tema da mensagem está ali, é o tema da mensagem, talvez um dos mais criativos que eu tenha trazido até hoje. O líder, o cristão e o criminoso. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado pelo tempo de adoração. Nós colocamos nossos corações diante do Senhor e pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor se faça presente no nosso meio. Que o Senhor possa ter liberdade no nosso meio. Nós, o que cantamos, o que declaramos, foi por amor e por saber da Tua grandiosidade, do Teu poder. E nesse momento, pela Tua misericórdia, pedimos para que, através da Tua palavra, o Senhor fale conosco. Nos ensine, Senhor Deus, da mesma forma que o Senhor ensinou a esses homens, através desse texto. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O líder, o cristão e o criminoso. Esse é um texto interessante, como eu falei, é um texto de apenas um capítulo. Apenas um capítulo, mas ele é tão profundo porque ele traz ao seu redor muitas questões. Então, ao ler esse texto, a gente não pode apenas se prender nele. É necessário que a gente imagine, reflita sobre o porquê o texto foi escrito desta forma e quais são os elementos que estão dentro desse texto, mas que talvez não estejam tão claros se nós apenas passarmos por ele. Mas também não é necessário um exercício muito profundo, muito técnico, para que você, ao se aproximar desse texto, consiga perceber essas nuances, né, que são evidentes quando a gente se depara, quando a gente se debruça sobre esse texto. Então, a intenção nessa noite é justamente fazer com que a gente se debruce sobre o texto, que a gente leia o texto, que a gente estude o texto e entenda, a partir dessa leitura, aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nessa noite. Bem, temos aqui um líder, um cristão e um criminoso. O pano de fundo para o texto de Filemão é um texto falando para cristãos. Os três personagens envolvidos são cristãos. Então essa base, ela acontece e é o fato de sermos discípulos de Cristo. Então, quando nós chegamos lá no versículo 5 e versículo 7, nós temos algumas palavras que anunciam e que apontam nessa direção de que Paulo está falando para cristãos. Então, ele está falando para mim e para você nessa noite. Ele fala sobre o povo de Deus. Ele fala sobre a fé que você tem, nesse caso, Filemão, no Senhor Jesus Cristo. E ele fala sobre as bênçãos que vêm a partir da compreensão desse amor e dessa fé que Filemão apresenta. Ele chama Filemão de irmão, e ele vai finalizando dizendo que aquele amor e que aquela fé que Filemão demonstra traz grande alegria e coragem a Paulo. Paulo inicia
inicia a sua carta apontando na direção dessa fala cristã, trazendo Filemão a uma conversa, entendendo que o chão onde eles irão pisar a partir de agora é um chão de fé, é um chão do cristão, que eu e você precisamos estar familiarizados. Até porque a palavra do Senhor diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É assim que a palavra diz que cristãos precisam compreender as suas ações espiritualmente. Então, seguindo adiante, nós temos no versículo 8 e 9, Paulo trazendo aqui qual o lugar onde essa conversa será posta. Bem, sabemos que a conversa é entre cristãos, mas qual é o pilar, qual é o lugar onde Paulo vai fixar essa fala do cristão? Bem, Paulo, ele usa o termo irmãos em Cristo. Paulo aqui está falando não de algo que ele acredita. O parâmetro da conversa não é o que Paulo acha que tem que ser dito. O parâmetro da conversa não é aquilo que Filemão vai entender. O parâmetro da conversa é a lei de Cristo. Paulo, quando inicia a conversa com Filemão, ele está falando de uma lei, a lei de Cristo. Não é a forma como Paulo entende, não é a forma como Paulo pensa, é a forma como Cristo quer que Paulo entenda e pense. Paulo está falando para Onésimo e ele está dando um recado: vamos falar como irmãos em Cristo. Onésimo, não entenda da forma como você acha que vai entender, não entenda da forma como você pretende entender, nós estamos sob a mesma lei. E a lei é a lei de Cristo. E a primeira lição que a gente pega nesse texto é compreender que, quando nós, quanto irmãos em Cristo, estamos reunidos para tratar de qualquer assunto, nós precisamos discernir espiritualmente tudo o que está acontecendo. E aqui Paulo está fazendo um chamado para Filemão. É como se Paulo estivesse dizendo para ele: Filemão, a partir de agora, tudo aquilo que você entende, você pensa, precisa ser deixado de lado. Porque eu não estou falando mais para qualquer um. Eu não estou falando para o homem Filemão, para o indivíduo Filemão. Eu estou trazendo para a nossa conversa a minha fé e a sua fé. Inclusive, a fé que eu sei que você tem. A fé que me encoraja. Como é lindo termos amizades, termos relacionamentos onde nós podemos tratar de assuntos de forma madura, de forma honesta, sem precisar ficar com muito milindre sobre aquilo que vamos falar ou do assunto que nós iremos tratar. Nem sempre os assuntos são saudáveis. Nem sempre os assuntos são agradáveis. Mas, se nós estamos sob a lei de Cristo, existe algum assunto que nós devemos descartar e não conversar com o nosso irmão em Cristo? A Bíblia diz que se teu irmão pecar, se o teu irmão estiver errado, o que a Bíblia diz para que nós devemos fazer? Vai até o teu irmão e converse entre você e ele. Se ele aceitar, ganhaste teu irmão, não é isso? Mas e se ele não aceitar? Qual é o parâmetro? Vá com uma testemunha. E a partir daí, juntos, nós cresceremos como irmãos em Cristo e principalmente como corpo. Paulo, ele está agora iniciando e mostrando para cada um de nós como deve ser uma abordagem quando iremos tratar de assuntos difíceis. Iremos abordar dizendo: você é cristã, eu sou cristão, e a base onde nós iremos conversar está sob a lei de Cristo. Não entenda a minha conversa como carnal, não entenda a minha relação como carnal nesse momento, mas a minha relação é uma relação onde Cristo precisa estar, onde Cristo é o meu fio condutor. Paulo iniciou essa conversa tratando dessa forma porque a conversa não era muito agradável, não era um assunto muito fácil de ser tratado. Mas mesmo assim, Paulo continua caminhando e falando com Onésimo. E então, as três personagens ganham o foco. É nesse momento do texto em que as três personagens elas aparecem.
E elas aparecem da seguinte forma: cada um com o seu papel, cada um com a sua ação. Para quem não está familiarizado com a história, Onésimo era escravo de Filemão. E é importante aqui ressaltar sobre como era a figura do escravo. O escravo, naquela época judaica, ele poderia acontecer de algumas maneiras. Ele era escravo porque era um prisioneiro de guerra. Ele era escravo porque ele nascia escravo. Ele era escravo porque se entregou como escravo para pagar uma dívida. Mas boa parte dos escravos iam até os 30 anos de idade. Então, estamos falando de um homem que era um escravo de Filemão, Onésimo. Mas o que é interessante é que esse texto ele não fala apenas de um crime e daquilo que seria óbvio em um crime cometido entre irmãos em Cristo, que seria o perdão. Há algo que é mais profundo. Há algo que dentro dessa relação desses três personagens ganha uma proporção diferenciada. E então, a gente começa a olhar cada personagem a partir da sua perspectiva, onde cada um está: Paulo, Filemão e Onésimo. Primeiro, Paulo, o líder. Paulo está na posição de liderança. Paulo está na posição daquele que envia a carta. Está numa posição de autoridade. Talvez uma posição aqui que muitos não consigam se enxergar. Mas, quanto cristãos, eu preciso dizer para você que você querendo ou não, você é um líder. Porque você é luz. Porque você é sal. Então, aquele que é luz e aquele que é sal, ele está numa posição de liderança. Não uma posição de liderança eclesiástica, né, como nós podemos acreditar que existem apenas. Não. Você exerce um papel de liderança por estar no lugar onde você está e por você ser quem você é diante de Cristo. Então, falo para líderes, todos aqui que um dia aceitaram a Jesus. Paulo está nessa posição de liderança. Mas na condição de liderança, Paulo ele não escolhe usar essa posição para alcançar o seu objetivo. Paulo ele não usa da posição e da condição de apóstolo para poder obrigar Filemão a fazer alguma coisa. E ele diz: por isso, como irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Em muitas ocasiões, nós nos vemos nessa condição de exigir que o outro faça algo, ou que o outro entenda algo, ou que o outro passe a agir da maneira como eu acho que ele deve agir. E Paulo tinha todo o direito de fazer isso. Só que Paulo continua: mas o amor que eu tenho por você me obriga. Bem, Paulo gostaria muito de mandar em Filemão. E ele deixa isso claro. Mas ele diz que por amor, não só a Filemão, mas a obediência, obriga ele, contra talvez a sua própria vontade, a lhe fazer apenas um pedido. Paulo pega, lembra da condição? Lembra do chão onde nós estamos pisando? Paulo, obrigado pela sua condição de ter que fazer o que precisava ser feito, ele diz: eu não farei por amor a você e por amor a Cristo. Eu vou apenas te fazer um pedido. Paulo pega toda a circunstância e coloca no colo de Filemão. O que isso traz de ensinamento para a gente? Conversas difíceis nós precisamos ter. Eu gosto sempre de citar Bill Hybels nesse sentido. Uma vez aprendi em uma palestra onde ele estava presente, onde ele diz que a maturidade de um homem, de uma mulher, se conhece pelo número de conversas difíceis que ele tem na vida. Então, todas as vezes que você foge de uma conversa difícil, significa que você está negando um crescimento e uma possibilidade de crescimento. Paulo tinha uma conversa difícil para ter com Filemão. Paulo coloca o chão: nós dois somos cristãos. E ele coloca o pilar: nós devemos obedecer uma lei que é de Cristo. Agora segue o assunto.
Eu poderia te exigir, mas não vou fazê-lo. Eu vou fazer um pedido. Quando eu e você precisamos fazer o que tem que ser feito, quando eu e você precisamos ter uma conversa que o Espírito Santo nos conduz a ter, quando nós vemos nosso irmão em pecado e resolvemos ajudá-lo, porque não fazê-lo também é cometer pecado, quando eu desejo fazer isso, o meu papel é, como a palavra diz, sendo boa, agradável e temperado com sal, eu devo ir lá e dar uma palavra de orientação e de condução para essa pessoa. Ah, mas ela não vai aceitar. Ah, ela vai ficar chateada. Ah, ela vai ficar triste. Ah, ela vai ficar... Ok. Não é mais papel teu fazer um movimento caso ela diga que não quer aceitar. O seu papel é fazer o que a Bíblia manda você fazer. Eu vou até você e converso com você, meu irmão. Eu percebo que você está fazendo tal coisa. Eu preciso que você compreenda, eu preciso que você entenda a palavra de Deus. Lembre, o chão que a gente pisa, eu preciso usar a palavra para corrigir. Porque se eu uso a minha opinião, ou o que eu acho, é apenas o que eu acho, o que eu penso. É a palavra de Deus que corrige, é ela que orienta, como diz em Timóteo. Então eu preciso, meu irmão, a Bíblia diz que a sua atitude está sendo assim, assim, assada. Meu irmão, a palavra de Deus está dizendo que o seu comportamento não está correto. Ah, mas eu não quero obedecer, eu acho que é assim mesmo. Então a gente vai com uma testemunha. E vai, mas a gente faz por quê? Não só porque é uma obrigação, como Paulo se sentia talvez nesse momento, mas porque devemos apresentar amor. E talvez, eu vou tirar o talvez, na verdade, a maior demonstração de amor que nós podemos ter por um irmão em Cristo é corrigi-lo quando ele precisa. Porque quando a gente corrige alguém que a gente ama, nós colocamos tudo em risco. Porque se eu ando muito com uma pessoa e caminho com ela e eu preciso corrigi-la, eu estou colocando em risco a minha amizade, estou colocando em risco o meu relacionamento, estou colocando em risco um abraço, um carinho, um afeto. Eu estou colocando tudo isso em risco. Mas a maior demonstração de amor que eu posso ter por essa pessoa é corrigi-la quando ela precisa de uma correção. É aconselhá-la quando ela precisa de um aconselhamento. Porque então eu coloco não as condições do que ela me traz, mas eu coloco o meu amor por ela e minha obediência ao Senhor acima de todas essas coisas. Paulo sabia disso. E Paulo corrigia sem temor, porque ele sabia a quem ele queria agradar. Mesmo que a correção, que a orientação lhe causasse um relacionamento, lhe causasse uma relação. Mas o amor se demonstra também no não. O amor também é demonstrado na correção, na orientação, no direcionamento. Então, chegamos a essa condição onde Paulo, ele se sente impelido a obrigar, mas ele diz, não, vou fazer um pedido, para que agora o peso da obediência ou não esteja sobre você, Filemon, o irmão em Cristo, e que precisa compreender as coisas de forma espiritual. E Paulo diz o seguinte, olha, eu estou te fazendo esse pedido, mesmo sendo Paulo, representante de Cristo Jesus e agora também prisioneiro por causa dele. Paulo ele coloca todas as credenciais dizendo, eu poderia te exigir, mas eu prefiro que você entenda, eu prefiro que você seja conduzido e guiado pelo Espírito Santo. Eu preciso que você entenda a minha motivação para fazer o que estou fazendo. Paulo coloca a sua posição abaixo. Ele coloca a responsabilidade sobre aquele que, como cristão, precisa também dar demonstração da sua cristandade. Se eu sou cristão e corrijo um cristão, eu demonstro minha cristandade indo até ele, e ele demonstra a sua cristandade compreendendo como Cristo quer que ele compreenda. Que ele seja movido pelo Espírito como eu fui movido na direção de um e ele foi movido na direção de mim. Isso para nós é um motivo de grandes dificuldades. Porque quando depende do outro tomar uma atitude que um cristão deveria ter, e este não tem, isso me afeta. E por muitas vezes nós deixamos de corrigir os irmãos por esse motivo. Vai ficar chateado comigo, vai ficar muito triste,
vai fazer fofoca, não vai mais falar comigo, não vai mais querer olhar para mim, não vai mais querer fazer seja lá o que for. E aí eu me deixo ser afetado por esse sentimento, não corrijo como tenho que corrigir, não falo o que preciso falar. E aquele irmão que está pecando, continua pecando, e eu, que não corrigi, cometo pecado da mesma forma. Isso só acontece porque nós somos corpo. Isso só acontece porque nós somos corpo. E é nesse nível de intimidade que Cristo nos dá, a ponto de sermos reconhecidos como irmãos. É nesse nível de intimidade que nós precisamos crescer. Lembrando que eu estou falando para cristãos. A Bíblia diz que aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que são gentios, a gente não deve corrigi-los apenas uma vez, porque se eles não forem corrigidos, a gente deixa eles seguirem o rumo deles. Mas se nós queremos ser fortalecidos como um corpo, precisamos ter maturidade para corrigir e sermos corrigidos. Colocar tudo diante do Senhor. Por isso que uma correção não deve ser feita por aquilo que eu acho, mas por aquilo que a Bíblia diz que deve ser. Seguindo adiante, nós vemos a figura de Filemão, o cristão. Filemão, o cristão. Filemão, ele era o ofendido. Aquele que havia sofrido a ofensa. Talvez uma posição onde eu e você nos encontramos muitas vezes. E como Filemão, ele tinha a lei a seu favor. Ele inclusive poderia mandar matar Onésimo. Ele inclusive poderia mandar acabar com Onésimo, porque a fuga, ela era encarada como um crime digno de morte. Mas o que está acima do seu cristianismo? O que está acima de você ser discípulo de Jesus? E por que essa pergunta? Porque mesmo podendo fazer o que poderia ser feito, ao receber Onésimo, me parece, a partir do texto e a partir de outras coisas que nós vamos ler mais à frente, que Filemão não fez, Filemão não matou, não mandou matar Onésimo. E quando você está numa posição onde você é convidado a fazer algo e você precisa colocar o seu cristianismo à frente. E quando você está numa situação onde talvez o grupo ou a lei te favoreça a fazer algo e você precisa colocar quem você é em Cristo à frente. Quantas coisas você talvez tenha que negar ou tenha que deixar de lado pelo fato de ser cristão. Ou quais são as coisas que você tem deixado que afetem a sua cristandade. Filemão tinha essa dinâmica. A escolha por fazer o que Cristo manda sempre vai gerar consequências espirituais para a humanidade. Se Onésimo chega até Filemão e ele é crucificado, se ele é morto, isso gera uma consequência. Mas quando nós nos posicionamos quanto cristãos, isso com certeza já irá gerar algo no mundo espiritual. Quando eu ajo e coloco à frente o ser cristão, a cruz de Cristo, o ser discípulo de Cristo, isso vai gerar algo espiritual. E o que diz isso é que Filemão, quando recebeu Onésimo, ele não o crucificou, ele não o mandou matar. Diz a história da igreja, que existem relatos contundentes de que Onésimo veio a se tornar bispo de Éfeso, como diz uma das cartas de Inácio, pai da igreja. Onésimo, aquele que era ladrão, aquele que havia ofendido a Filemão, volta diante do ofendido. O ofensor diante do ofendido. O ofendido, podendo matá-lo, fez uma escolha. Colocou-se como cristão. E a consequência espiritual disso, a carta que nós lemos. Onésimo, sendo bispo de Éfeso. E diz também que a carta aos Colossenses, Efésios
e Filemão só chegaram até nós porque Onésimo foi o entregador dessas cartas, como diz Colossenses, e que guardou como item de coleção. Preste bem atenção. Uma atitude de perdão de um cristão verdadeiro é capaz de gerar coisas que nós nunca saberemos, mas que irão impactar gerações. Talvez você esteja diante de uma situação em que perdoar seja o mais difícil, mas talvez seja essa a coisa certa a fazer. E quando você faz isso, coisas espirituais acontecem, o mundo espiritual gira de um jeito diferente. Quando você está diante de um posicionamento, onde quebrar um princípio talvez livre a sua pele, não quebre o princípio. Mesmo que para isso você precise sofrer algumas consequências. Mas saiba que quando você se posiciona desse jeito, o mundo espiritual move-se de um jeito diferente. Talvez de uma maneira que você nem imagine. Talvez de uma maneira que você nem consiga refletir e pensar sobre. Mas Deus sabe. E por último, nós temos Onésimo, o criminoso. Tudo leva a crer que ele estava preso junto com Paulo. Outros estudiosos acreditam que ele foi levado até Paulo por um outro cristão. Mas eu acho isso muito difícil, porque se eu for o fugitivo e alguém me convida para ir para a prisão, para conversar com outro prisioneiro, eu não iria, né? Eu teria medo. Então, por isso que eu acho que Paulo, ele ficou preso junto com Onésimo. O que é uma grande cristocidência, porque ele ser escravo de alguém que era tão próximo de Paulo, para mim, isso é mover de Deus. Mas esse encontro, ele seguia um propósito. Não era um encontro ao acaso. Ele seguia um propósito. Paulo, quando fala sobre Filemão, sobre Onésimo, na verdade, ele faz um jogo de palavras, né? Ele usa um joguinho de palavras ali no versículo 11, principalmente. Ele usa a palavra chamada acreston, porque Onésimo significa útil. Olha só que coisa interessante, né? Onésimo significa útil, mas ele tinha se tornado inútil. Então, Paulo, ele faz um jogo de palavras dizendo, aquele servo Onésimo, que antes ele era inútil para você, onde ele diz a palavra acreston, inútil, ele se tornou eucreston, ele se tornou útil. Útil não só para você, como um físico, na parte física, como um escravo, mas ele é útil para o reino, ele é útil para cada um de nós, ele é útil para a obra do Evangelho. Onésimo significa útil, mas ele havia se tornado um homem inútil, um homem perseguido, mas um útil cristão após sua conversão. Isso nos ensina que para Deus, o seu valor está naquilo que você faz para o reino, apesar dos seus erros. Há muitas pessoas que talvez deixem de servir ao reino, de se envolver com as coisas do Senhor, porque se julgam, se olham incapazes. E sim, nós somos incapazes, isso é um fato. É o Senhor quem nos dignifica. Mas estar na presença do Senhor tem muito mais a ver com aquilo que você faz em gratidão àquilo que Ele fez primeiro. E Deus sabe disso. Nós, por vezes, não sabemos. E nos sentimos culpados, inúteis, diante de Deus. Assim como Onésimo foi visto também como inútil. Mas não é o que você fez ou o que você faz de errado que diz quem você é. Quando aceitamos a Jesus, os erros continuam fazendo parte da nossa vida, os pecados continuam nos rodeando. Quanto mais obediente você for, quanto mais seguidor dos princípios de Cristo você for, menos você erra. Mas não é isso que diz quem você é, mas sim quem Deus diz quem você é. Precisamos deixar de acreditar nas coisas que o mundo diz sobre nós. Precisamos deixar de acreditar naquilo que por vezes nós mesmos dizemos sobre nós. E acreditar naquilo que Deus diz quem você é. Acreditar nas promessas de Deus sobre a tua vida. Porque Onésimo era inútil. Mas em Cristo se tornou útil para a obra, a ponto de se tornar bispo.
simplesmente porque ele acreditou naquilo que Deus disse quem ele era. O que te falta para acreditar no Deus que te resgatou? O que te falta para você acreditar naquilo que Deus diz sobre você? Ah, eu sou muito tímido. Mas habita em você um espírito que não é de timidez, nem de covardia. Ah, eu sou incapaz, mas habita em você um espírito de um Deus que diz que te capacita. Ah, eu sou muito pequenino, mas existe em você um espírito que diz que você é capaz de fazer coisas maiores do que até o próprio Jesus Cristo. Quais são as palavras que têm sido ditas sobre você que limitam aquilo que Deus diz quem você é? Onésimo acreditou, e apesar de um criminoso, apesar de ser quem ele era, ele entendeu o propósito de Deus para a sua vida. E então chegamos ao final desse texto, com ensinamentos de que no papel de líder, eu não devo exercer a minha liderança a partir daquilo que é exigido, mas a partir da cristandade que habita, e é óbvio, é claro, precisamos ser obedecidos como líderes, sim, mas isso depende do outro, como a própria Bíblia diz para mim e para você, obedeçam os seus líderes. E se eu falo para cristãos e eu dou uma orientação, aquele que é cristão que ouve, me obedece, porque a Bíblia diz que assim tem que ser. Nós temos a figura de Filemão, o cristão, que deve tomar decisões mediante o Espírito. Aquele que, por ser cristão, precisa por vezes anular os seus desejos para fazer aquilo que Cristo pede para que ele faça. E temos Onésimo, aquele que era o criminoso, mas se transformou de inútil para útil no reino de Deus. Temos 3 elementos e 3 figuras que trazem ensinamentos para nós. Entretanto, tem mais algo que fica aqui. E para vocês verem e entenderem como esse é um texto tão profundo, e ele traz uma ilustração tão tremenda para nós de como deve ser nossa vida, Paulo, nesse texto, ele pode ser compreendido na personificação de Jesus Cristo. Aquele que é o líder, aquele que não te obriga, aquele que não pesa sobre você as suas orientações, aquele que poderia até exigir, mas ele permite que você escolha. Nós temos na figura de Filemão, nós, na posição daqueles que já aceitaram a Jesus, na posição daqueles que um dia foram alcançados pela graça, que entenderam, mas que por vezes na caminhada precisam fazer escolhas de obedecer ao Senhor, mesmo quando a nossa carne pede algo diferente. Filemão é uma representação de quem nós somos, é uma representação da nossa caminhada cristã, é uma representação daqueles que um dia, impactados pela graça, como disse, precisam optar, obedecer todos os dias, ser intencionais todos os dias, anular a própria carne todos os dias. Mas Onésimo também sou eu e você. Porque nós somos como criminosos às vezes. Criminosos que fugimos da presença do Senhor quando erramos. Criminosos que fogem da presença daquele que pode nos abençoar. Criminosos que às vezes acham que cometer um crime e fugir para uma outra cidade é suficiente para esconder o pecado que corre atrás de nós e está impregnado em nós. Às vezes nós achamos que podemos fazer o que fazemos e se ninguém me descobriu, está tudo bem. Ninguém está vendo, excelente. Não estou sendo acusado por ninguém. Como Onésimo. Mas Onésimo continuou cometendo os crimes. Onésimo deu um grande prejuízo para Filemão, um criminoso. E que ao invés de ter largado a vida, volta a cometer o crime e é preso novamente. Como eu e você, que cometemos pecados todos os dias. Mas o que fez de Onésimo um servo inútil para um servo útil, foi a capacidade que ele teve de entregar a sua vida a Jesus Cristo.
como único e suficiente dono e salvador de sua vida. Que nós possamos entender que nessa vida nós ocupamos sempre os 3 papéis: de líderes, de cristãos e de criminosos. Cabe a você e cabe a mim decidirmos em que lugar nós estaremos mais. A luta da carne contra o espírito, ela é contínua. Mas se você buscar no espírito, de forma nenhuma satisfará os desejos da carne. Criminoso para nós, ela precisa ser algo esporádico. Na verdade, nunca existir. Mas caso seja inevitável, corra na direção daquele que pode te perdoar. Corra na direção daquele que pode perdoar todo o pecado, porque Ele é fiel e justo para nos justificar e nos purificar de toda injustiça. Eu não sei qual é a posição que você ocupa nessa noite. Eu não sei se você está na posição de Paulo, de líder, daquele que orienta, daquele que está na posição de ter que corrigir alguém e podendo fazê-lo, prefere fazê-lo quanto cristão. Eu não sei se você está na posição de Filemão, do cristão que precisa anular a sua carne para se decidir, ou na posição do criminoso, aquele que tem um pecado que precisa confessar ao Senhor e que está fugindo dele para confessá-lo, achando que ele não está vendo. Mas eu posso te garantir, ele sabe. Ele sabe. E o desejo do nosso Deus é te perdoar. O desejo dele é tirar de você todo o peso. Porque a Bíblia diz que o jugo é suave e o fardo é leve. E é esse jugo suave e esse fardo leve que pertencem a Jesus, que ele diz que ele quer trocar contigo. Talvez a tua condição nessa noite seja a condição de Onésimo. Mas Deus quer mudar a tua história. Deus quer de verdade fazer de você alguém útil. Alguém útil. Alguém que pode ser grande na obra do Senhor. Mas às vezes o pecado te impede e te transforma em alguém inútil. A minha oração nessa noite, para que você compreenda isso. E que você se decida a colocar diante do Senhor e pedir perdão a Ele. Porque apenas Ele é capaz de perdoar. Apenas Ele é capaz de transformar a sua história. Para que nós possamos mudar os papéis. E nos tornarmos aquele que Cristo quer que a gente se torne. Posso orar com você? Feche seus olhos, vamos falar com Deus.